é Marcelo Sampaio, da Simone Teixeira. Eu trabalho aqui no Instituto Tecgraph desde 2014, no grupo de simulação multifísica. Eu sou engenheiro civil, me graduei aqui na PUC, fiz mestrado aqui na PUC também, doutorado aqui na PUC, um período de sanduíche na Universidade de Cambridge. CCUS, na verdade, é um conjunto de processos que visam você capturar o CO2 da atmosfera ou de algumas indústrias que produzem muito CO2, fazer o transporte, aí você poderia usar ou armazenar esse CO2 na subsuperfície. Então, assim, o nosso foco aqui, até nos nossos projetos, é mais na parte de armazenamento geológico do CO2. Então, o CCUS é uma área que tem sido muito estudada mais recentemente para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e, então, reduzir esse aumento da temperatura global. Como eu falei, nós estamos muito mais focados nessa parte do armazenamento geológico do CO2. Então, a minha pesquisa visa estudar quais são os efeitos da injeção da água carbonatada, que é uma solução de água com CO2, nas propriedades mecânicas, hidráulicas de rochas carbonáticas. Por que rochas carbonáticas? Porque a maior parte dos reservatórios do pré-sal brasileiro são compostos de rochas carbonáticas. Então, o nosso foco é tentar entender como é que a injeção do CO2 vai afetar as propriedades desse material. A gente foca em duas abordagens diferentes, uma experimental e outra numérica. Então, na parte experimental, a gente tenta desenvolver uma metodologia para fazer toda a caracterização desse material antes e depois da injeção de CO2. E também a gente teve que implementar uma metodologia de ensaio de injeção de CO2 usando um sistema de fluência triaxial que não existe assim de prateleira, né? Que você consiga comprar um equipamento já pronto. Então a gente teve que montar esse sistema junto com o fornecedor. Então toda essa metodologia, tanto de caracterização como da parte de injeção do CO2, foi bastante inovadora. E a outra abordagem é a parte numérica, que a gente desenvolveu, então, é uma metodologia numérica com base em modelos de elementos discretos para poder simular o efeito dessa injeção do CO2, principalmente nas propriedades mecânicas dessas rochas carbonáticas. Nós tivemos alguns desafios nas duas áreas, tanto experimental como numérica. Na parte numérica, esse modelo de elementos discretos ele precisa de uma etapa de calibração dos parâmetros, e isso normalmente é muito custoso computacionalmente. Algumas simulações demoram em torno de 2 a 3 dias para rodar um único ensaio. Então, para calibrar esses parâmetros, a gente precisa rodar algumas simulações dessas. Então, a gente teve muito desafio nessa parte. E aí, para poder conseguir fazer a simulação de forma mais rápida, a gente fez uso de inteligência artificial. Então, a gente usou programação genética para poder fazer a calibração desses parâmetros e ajudar a gente nesse custo computacional. E na parte de experimental, a gente teve muitos desafios, né? O equipamento, como eu falei, ele não foi um equipamento que você compra já pronto, então a gente teve que fazer muitas adaptações, entender como que a gente conseguiria fazer a metodologia de ensaio. Então a gente teve muito desafio nessa parte experimental também. E claro, no final, né, juntar os resultados numéricos e experimentais também foi bastante desafiador. A gente conseguiu, nos ensaios experimentais, observar uma considerável degradação das propriedades mecânicas da rocha. Em 2 tipos de rochas carbonáticas que nós consideramos, né? A gente considerou uma Indiana Limestone, que é uma rocha mais homogênea, e coquinas também, que são rochas carbonáticas um pouco mais heterogêneas. A gente observou essa degradação mecânica no material devido a essa injeção de CO2, e a gente conseguiu desenvolver essa metodologia usando poucas amostras, o que é muito importante para essa área de óleo e gás, porque nós normalmente não temos muitas amostras quando a gente está falando de campos, né, amostras de poços, e então a gente conseguiu usar poucas amostras. Então isso foi bastante valioso na nossa pesquisa. E na parte numérica, a gente conseguiu, usando a inteligência artificial, fazer uma calibração mais rápida dos nossos modelos e também
a gente conseguiu fazer a implementação de alguns contatos, alguns modelos de contatos coesivos que a gente precisou implementar no software que a gente usou para poder conseguir representar bem essa degradação mecânica que a gente observou no laboratório. Sim, a gente ainda está estudando, fazendo esse estudo, tanto experimental como numérico. Então, na parte experimental, a gente está tentando melhorar um pouco mais a caracterização dessas rochas, principalmente quando a gente pensa em tentar usar em rochas mais complexas, como até de poços do pré-sal. Então, a gente está tentando fazer uma caracterização melhor dessa estrutura porosa da rocha, da questão da mineralogia também. E, numericamente, nós estamos melhorando os modelos. A gente estava usando modelos mais homogêneos, agora a gente está tentando desenvolver modelos que sejam mais representativos da rocha real, para a gente conseguir melhorar esses resultados. O nosso foco principal agora, o objetivo, é tentar usar essas metodologias para diferentes tipos de rochas carbonáticas. Então, a gente teria um aumento na quantidade de amostras que nós teríamos. A gente poderia ter um banco de dados assim, com diferentes rochas carbonáticas. A gente poderia ter também diferentes condições de injeção de CO2. E aí, com isso, o objetivo seria auxiliar nos processos de CCS. Então, processos no campo, né? Quando forem fazer esse tipo de injeção de CO2 nesse tipo de rocha, a gente já teria um banco de dados, sabendo como é que isso iria influenciar as propriedades das rochas, né? Dependendo das condições de injeção e dependendo do tipo de rocha que está sendo injetada.